Segunda-feira começa o estágio, Thor. Yes! Pensa no nervoso. Sim. Vai fazer um estágio pós-pandemia ainda, mas pós-pandemia na aula. Então, isso é bem interessante. Então, tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar também aqui. Entrei com 2 logins, porque quando vem a internet, né, faz aquilo com a gente. Gente, antes eu vou projetar aqui, mas eu vou dar um recadinho da semana que vem, até para avisar as minhas lindas intérpretes aí. Na semana que vem eu vou deixar uma aula assíncrona. O que é isso? Na semana que vem a gente não vai ter aula no Meet ao vivo e eu vou deixar uma aula e uma atividade lá, tá? Eu vou deixar um vídeo legendado daí, porque daí a Vitória tem acesso também. Mas aí a semana que vem a gente não tem encontro no Meet dia 27, que prevê no nosso calendário um encontro assíncrono. Então, só para vocês ficarem mais a par, tá? Mas depois eu reforço de novo lá no grupo. Deixa eu só tirar aqui o... Então, tá. Vocês estão vendo uma telinha projetada aí? Sim. Tá bom. Olha só. Na semana passada a gente teve o nosso bate-papo com a orientadora, né? Com a Grazi. E aí ela trouxe várias questões, assim, que envolvem a função de orientador educacional e que, na verdade, estão interligadas, assim, nesses conteúdos, né? Que a gente vai fazer o fechamento hoje, porque na semana passada eu não fiz, tá? Então, eu leio muito Zabala, tá? Zabala é uma fonte bem confiável, assim, de estudo. Por que eu digo? Porque Zabala não tem nenhuma ideologia, tá? Então, a ideia, né, é sempre usar alguma fonte, assim, para primeiro que a gente vê uma fonte, assim, isenta de ideologia, né? O que é isso? Não pende nem para um lado, assim, político, nem para outro, e se baseia no conceito, tá? Então, assim, Zabala também aborda os conteúdos em 3 categorias, tá? Atitudinais, conceituais e procedimentais. Por que eu estou batendo tanto na tecla e fechar hoje? Porque, assim, por exemplo, a Jennifer planejou uma atividade, tá? Uma atividade qualquer, tá? E aí ela tem que levar em consideração esses 3 conteúdos que existem. Eu vou trazer um exemplo assim para vocês que da falta de planejamento e da falta de olhar, né? Por exemplo, não sei se todos acompanharam ou acompanham e tudo mais o EJA, tá? O EJA noturno, né? Ele geralmente vai pegar um público de alunos que trabalhou o dia inteiro, que está cansado, né? Que tem. Aí vocês imaginem, pandemia, a gente teve uma alta evasão dos alunos de EJA, o que é normal, né? E o aluno já chega cansado e ia acessar uma plataforma. Quando ele acessa a plataforma, ele encontra somente a seguinte atividade: pinte o coelho da Páscoa. O aluno cansado, EJA de ensino médio, tá? Nada contra o coelho da Páscoa, pelo amor de Deus, não é isso. Mas aí o aluno se depara com aquilo, mobiliza tudo, daqui a um pouco mobiliza uma internet, mobiliza um aparelho, mobiliza tudo e ele abre lá e tem a simples atividade a seguinte, né? Pinte o coelho da Páscoa, né? Aí, assim, eu não sei se algum de vocês quer falar e tudo mais, gostaria de ouvir alguém. O que vocês acham que faltou nessa atividade, por exemplo, assim? O problema até nem é o coelho da Páscoa, né? Mas o que vocês acham assim que faltou analisar assim para uma atividade, né, para te propor uma atividade assim lá no Classroom para um aluno adulto nesse contexto que eu falei para vocês, adulto cansado do trabalho o dia inteiro que está se esforçando para estudar, né? Andréia?
Em primeiro lugar, um bom senso, né, professor? Uhum. Porque a pessoa trabalha o dia inteiro, ela vai ir para a escola em busca de coisas que possam agregar, né, ao seu conhecimento, vai chegar lá e aí o professor vai dar um coelhinho da Páscoa, vai perguntar se está de brincadeira, né? Porque é uma falta de respeito pela pessoa, né? Aprender a pintar, no caso, que é uma coisa desnecessária, de certa forma, já no EJA, né? Que cansado do trabalho, estressado muitas vezes, né? Aí vai para lá, já muitas vezes tem outros colegas adolescentes já na aula, ali fazendo bagunça, já pegou um ônibus cheio, muitas vezes com fome, porque mal dá tempo de sair passar em casa para comer. Eu acho que, em primeiro lugar, o respeito e o bom senso falta, porque acontece, a gente sabe que isso realmente, acho que tanto, eu imagino que não seja tanto agora, mas antes era bem cruel essa função, a falta de bom senso com os alunos do EJA. Tá. Não sei se mais alguém levantou a mão aí, que eu não consigo ver. A Jennifer? Eu levantei. Na verdade, isso dá motivos para a pessoa realmente desistir, né? Porque quem tá ali para apoiar e para incentivar a estudar, fazer uma coisa dessas, só piora a situação. Então, muitas vezes, o educador que está ali, ele tá para acolher aquele aluno e incentivar ele a não desistir. Aí tu pensa, chega na sala e acontece esse tipo de coisa. Então, isso acaba sendo só mais uma coisinha para ele acabar de vez com tudo e desistir daquilo que ele realmente já não estava nem afim, porque pessoas cansam, trabalham o dia todo, tem pessoas que têm filho e precisam trabalhar o dia todo para sustentar os filhos e ainda tem que estudar de noite, né? Então é um sacrifício muito grande. Então o mínimo seria um respeito, né? Porque fica muito claro que aquele profissional não está afim de dar aula, de estar ali. Mas tu levantou um ponto interessante, porque quando a gente fala na evasão escolar, a gente acaba nunca analisando alguns pontos, e esse pode ser um ponto da evasão escolar, né? Por que ocorre o desinteresse, né? Não é a escola, não é a instituição, não são os prédios, né? Alguma coisa, a não ser fatores externos, né? Que daí a gente não tem como prever, mas alguma coisa leva esse aluno ao desinteresse, né? Isso é um caso real que eu estou trazendo para vocês, é um estudo de caso, tá? Eu vi, parou na ouvidoria ali da coordenadoria, o aluno foi lá, a turma foi lá, nós vimos. E aí a gente começou a abrir as outras disciplinas. Eu acho que 2 ou 3 se salvavam assim quanto à proposta, né? E a Jennifer levanta um ponto muito importante, que é essa questão, por exemplo, né, da evasão escolar está atrelada ao planejamento do professor. Marília. Oi, prof. Oi. Falando na questão, a tua pergunta, respondendo a tua pergunta, o que faltou, né? Na questão pedagógica, faltou, não é bom senso a palavra, mas faltou um planejamento de acordo com a faixa etária e a série, ano que o aluno tá, né? Porque poderia sim ser uma atividade voltada a artes, mas uma atividade com uma proposta mais elaborada. Na verdade, a professora infantilizou o EJA, né? O que a gente não deve fazer nunca. Ela deu uma folhinha de anos iniciais para o EJA. E não era essa proposta se eram anos iniciais. Como a gente fez? A gente levou um trabalhinho que, se a gente falar, vão dar risada. Construir um porta-retrato de EVA e palito de picolé. Mas qual é a intenção disso? Né? Só construir aquele porta-retrato? O que a gente quer com isso? Né? Ai, que coisa chata pintar um palitinho de picolé. Beleza, mas é uma primeira atividade. O que vai ser feito com a segunda atividade? É uma atividade de anos iniciais, podemos dizer assim, mas a gente não infantilizou ela, a gente tem uma proposta pedagógica de acordo com a faixa etária do aluno. Então, falta planejamento e didática do professor. Primeiro, a Dani, acho que levantou a mão antes de eu falar. Tu levantou, Daniel? Oi, tá me ouvindo? Eu apertei o botão errado. Sim. Não como professora, eu vou falar como aluna de EJA.
porque eu concluí o ensino médio através do EJA. Não Porque eu sabia. sempre... Hã? Não sabia, que legal. É porque eu sempre trabalhei desde cedo, então pulei algumas etapas. E acredito que se tem um contexto, por que não pintar o coelho da Páscoa? Entendeu? Se tem um contexto, tem um porquê, tu tá pintando o coelho da Páscoa, mesmo que seja em ensino médio, que foi o meu caso, eu fiz o EJA do ensino médio porque eu não consegui concluir na idade correta em questão de trabalho mesmo. Trabalhei cedo, enfim, fiz algumas escolhas. Então, se tem um contexto, eu acredito que por que não pintar o coelho da Páscoa? Tem um contexto, tem um porquê, tem um... Por mais que o aluno que eu trabalhava em Porto Alegre chegava cansado, ia direto para o colégio no Dimensão, saía cedo pra caramba, chegava de noite e ia para a escola, entendeu? Se tem um contexto, se o professor explicou o porquê do coelho da Páscoa, não vejo por que não, entendeu? Lógico que tu chega cansado, parece absurdo pintar um coelho da Páscoa, mas se tem um contexto, se tem um porquê pintar o coelho da Páscoa, se o professor explicou o porquê, qual a motivação, não vejo por que não, entendeu? É isso. Primeiro eu quero dizer que eu amo vocês, mas depois, assim, tá? Nessa questão, por exemplo, olha que vocês levantaram, né? Evasão escolar, infantilização da EJA, falta de planejamento, né? Falta de didática, e se tem um contexto sem problemas. Exato, exato. A Vitória colocou, né, como se sentia cansada, né, a questão do trabalho direto para o estudo, e é isso, né, é isso que a gente tem que analisar. E eu acho que a atividade... Oi? Desculpa, só lembrando que nós mesmos, na pedagogia, a gente já fez várias coisinhas de educação infantil, né? A gente já teve várias atividades, assim, de criancinha, mas e o contexto por trás disso? É isso que o professor tem que levantar antes de dar uma atividade. Exatamente, exatamente, sabe? É isso que a gente tem que começar a analisar, assim, sabe? E como assim, se tu tem um contexto, sem problema, eu acho que cabe bem aqui o exemplo do porta-retratos que a Marília trouxe, né? Essa questão, por exemplo, assim, de o porta-retrato, ok, é uma atividade, só que ele não foi infantilizado, ele foi adequado ao contexto, ele estava no contexto da proposta de um projeto, né? Então, só para vocês verem, o que uma simples atividade, sem planejamento, sem cuidar a atitude, o conceito e o procedimento, né, pode causar, né? Se eu pegar a atividade do porta-retrato, por exemplo, né, tinha uma categoria atitudinal, porque tem uma atitude ali, por exemplo, uma intenção, né, de resolver isso, né? Existe um conceito, porque elas estão trabalhando com a questão das emoções e tudo mais, né? E o procedimento, na verdade, foi a construção desse porta-retrato. Ponto, beleza. Isso sem problema, né? Então, assim, ó, é legal a gente, né, analisar. A gente vai fazendo uma aula, eu vou fazer um estudo de caso com vocês, tá? Eu vou trazer 5 atividades, tá? E aí, essas 5 atividades, assim, vocês vão analisar comigo. E a gente vai analisar e ver, assim, claro que eu vou trazer a proposta, como é que foi aplicado, sabe? Mas aí vocês vão analisar comigo, tá? Então, eu até estou anotando, porque depois, senão eu me esqueço, que eu quero fazer conceitual nessa. Alguém levantou a mão? Eu. Oi. Mas entrando nessa questão que a Marília salientou e a Dani também, dependendo, claro, né? Tudo na questão do planejamento. Se a gente for ver, hoje o EJA, a gente tem que trabalhar essas coisas mais voltadas ao dia a dia para eles, né? Por que que daqui a pouquinho, no EJA, a gente não trabalha, muitas vezes, em artes, matemática, a questão de produtos ou até mesmo algo para ajudar na renda? Vamos supor ali, o trabalho que a Marília está desenvolvendo na turma, né? Vamos dizer, é uma turma de jovens lá pelos seus 20 e poucos anos, sei lá quantos anos mais ou menos. E aí ela tá criando esse porta-retrato. Por que daqui a pouquinho não fazer uma feira dentro da escola, envolvendo a Páscoa, a questão do artesanato, e aí
vai trabalhar o quê? Matemática, questão de produto, valor, tipo, tudo que também possa envolver o tema Páscoa ou qualquer outro tema. E com isso, ajuda daqui a pouquinho na renda da pessoa, entendeu? Ela acaba tendo conhecimentos, vamos dizer assim, de mercado, de produtos, né? E tem aquele contexto daquela temática naquele momento, sabe? Daqui a pouquinho, vamos. Quanto custa pra gente, sei lá, fazer um ovo de Páscoa? Vamos pesquisar, vamos fazer uma pesquisa, né? Vira e mexe, a pessoa tá sempre no mercado. Vamos pesquisar, lança um trabalho que envolva a pesquisa de mercado e traz para a turma, né? Uma ideia, sei lá, para o Natal, umas guirlandas. O que a gente pode colocar? Dia a dia a gente vive sempre por aí, né? Mercados, essas coisas assim, lojinhas. Então, coisas que a gente pode trazer dentro da sala de aula e pode agregar muito para o aluno, tanto financeiramente daqui a pouco, né? Numa renda extra, quanto para conhecimento e até mesmo daqui a pouquinho ele vê que não está sendo por essa troca de experiências, daqui a pouquinho ele acaba conhecendo muito mais as coisas. Olha que tu fala, olha que tu traz. Para quem está chegando agora, gente, a gente está fazendo um estudo de caso, assim, de uma atividade, o que uma atividade pode causar, tá? E aí eu não sei se alguém levantou a mãozinha, que eu já passo a mão, acho que foi a Marília. Mas assim, a gente está fazendo um estudo de caso, o que uma atividade mal planejada, né, pode causar. Aí a gente levantou alguns pontos. Evasão escolar, a infantilização da EJA, porque o estudo de caso que eu trouxe aqui era uma atividade para EJA, falta de planejamento, falta de didática, se tem um contexto, ok, sem problemas em aplicar a atividade. E a Amanda traz agora a questão desse porta-retrato, daqui a pouco de fazer uma feira, enganjar os de matemática, tudo mais, isso é o projeto, é trabalhar com projeto, está dentro da pedagogia de projetos, né? Então, assim, essa questão, assim, de pensar fora da caixa, né? Eu vou passar um livro para vocês lerem, tá? Que é Educação Fora da Caixa, tá? Depois eu já vou passar lá no grupo lá para vocês lerem, para vocês estudarem para vocês, tá? Não vou cobrar na disciplina, mas educação fora da caixa. Tá na hora da gente pensar fora da caixa, enquanto professor e enquanto estudante também. Se eu vim toda noite para cá, preocupado em fazer o meu feijãozinho com arroz, só para garantir minha nota com o Felipe, eu estou na função errada. Eu estou no curso errado, né? E a gente não pode querer. Einstein já dizia, né? Se eu sempre fazer o mesmo caminho, eu nunca vou querer um resultado diferente. Eu nunca vou ter um resultado diferente, perdão. Então, assim, eu tenho que mudar o caminho, eu tenho que mudar a rota se eu quero coisas diferentes. Agora, se eu não quero coisas diferentes, continuo fazendo a mesma coisa. Marília? Outra questão que a Amanda levantou que ela falou que me fez levantar outra questão é da gente chegar lá, né? Eu vou dizer os professores que já estão há mais tempo, achando que o pessoal, por estar no EJA ou ser mais velhos, não sabem a matemática, não sabem o português. E me fez lembrar do meu primeiro projeto que eu tive que fazer de instrumentalização, que eu apanhei na primeira cadeira, que era sobre o uso da matemática no EJA. Aí a gente chega lá achando que eles não sabem somar, que eles não conhecem os números, e aí, fazendo a observação, eu lembrei de que todos nós usamos a matemática diariamente. No relógio, ao cuidar o horário de um ônibus, nas compras do mercado, que foi o que me fez, quando a Amanda falou, que foi o que me fez lembrar disso. E o português na escrita básica ali, no ler a placa de um ônibus, ler um ônibus. Então, assim, o que eu quero dizer é que eles têm uma bagagem, gente, um conhecimento oculto, vamos dizer, né? Que não é o da escola, mas eles às vezes sabem muito sobre o conteúdo, só que de outra forma, de outra maneira. E aí eu acho que entra a Freire, né? Que a gente pode usar isso nas aulas. Hoje o ônibus subiu o valor da passagem.
Já vai lá e já planeja uma aula ali na hora em cima do valor da passagem que o aluno está comentando. Já faz uma aula de cálculos ali, mas quanto era, quanto ficou, então quanto subiu, e aí a gente pode usar os recursos naturais, vamos dizer assim, sem precisar de material da vivência deles do dia a dia. É bem isso, né? Porque existe uma bagagem bem significativa nessa questão do aluno, né? De EJA que a gente tem que buscar. Mas, para isso, vocês têm que saber o que vocês querem. Vocês têm que, né, trabalhar com o que a gente fala, né? Com os 3 tipos de conteúdo, mas também trabalhar com planejamento. Tá? Então, olha só. Vamos discutir um pouquinho mais agora e a gente se apropriar dos conceitos. Esse material já está lá, é o mesmo da aula passada, que eu não consegui trazer para vocês. Mas então, o que são conteúdos conceituais, tá? A gente pode lembrar de aprender a conhecer, tá? Esse aprender a conhecer está dentro do conceito. Porque, por exemplo, eu não posso, né, dizer que eu não tenha que trabalhar o conteúdo na escola. Não existe isso. Né? A escola foi feita para os conteúdos, né? Então a gente não pode dizer. Né? Então, assim, todos os conteúdos necessitam de uma base teórica. Gente, por exemplo, assim, tá? Lá na atividade ali do porta-retrato da Marília, tá? Existe um conteúdo por trás, existe uma base teórica que ampara a Marília a fazer isso, tá? Então, assim, ó, os conceitos têm que ser passados. A gente não pode pensar que por eu trabalhar de uma forma dinâmica, com uma didática melhor, com metodologias ativas, eu não vou ter que trabalhar o conceito, eu tenho que passar. Eu tenho que passar isso. Por exemplo, lá no 3º ano, lá, a Andrea vai ter que trabalhar, por exemplo, né, 3º ou 4º, a história do município dela, aqui no caso do município de Guaíba. Isso é um conteúdo, isso é um conceito que tem que ser passado. É uma questão de conhecer o nosso território, é uma questão do aluno, né? Então, a gente não foge disso. A gente não foge dessa questão, né? De ter que trabalhar o conceito, né? Então, assim, sejam esses conceitos científicos, intelectuais, filosóficos, calculistas ou de outros parâmetros, a gente tem que ensinar os conceitos, né? Mesmo para aquele aluno, por exemplo, que tenha muita resistência à matemática, eu tenho que ensinar a divisão por 2 dígitos, por 3 dígitos, eu tenho que trazer isso, né? Não me preocupando aonde a Marília vai usar a divisão com 3 dígitos se ela tem a calculadora. A gente tem que passar o conceito. A gente pode depois ensinar esse conceito com a calculadora, sem a calculadora, com algumas técnicas de divisão. Mas a gente tem que passar o conceito tem que ser trabalhado. Agora, não se trabalha conceito na simples maneira assim. A Andrea levar para a sala de aula um texto e dizer para os alunos, copiem o texto. Isso não é passar o conceito. Isso não é. Isso é uma cópia sem significado. Eu tenho que trabalhar escrito, meu aluno tem que copiar? Tem, ok, sem problema. Mas se eu quiser trabalhar o conceito, eu tenho que realmente explicar, eu tenho que trazer exemplos deste conceito, tá? Então, o conceito, tá? O conceito, na verdade, assim, ele tem que ser trabalhado. Tá? Não se apeguem a nada, assim, nessa questão de não ter que trabalhar o conceito. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? A gente tem que passar o conceito, a gente tem que ter aquelas paradas técnicas na sala de aula que a gente vai ter que passar o conceito para o meu aluno, né? Então, eu não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar nessa questão, ou por que vocês acham que a gente tem a resistência de alguns na questão dos conteúdos, ou que dizem que os conteúdos não são importantes. Não sei o que vocês percebem. Eu tenho uma percepção, mas não quero passar a minha primeiro para vocês não comprar o peixe de vez. Por exemplo, Marília, olha só. Vamos pegar a matemática, que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo quase, tá? Eu tenho um conteúdo lá que são expressões numéricas, tá? Ok? Mas é um conteúdo que tu, enquanto pedagogo, daqui a um pouco não domina muito. Tu pode
não trabalhar esse conceito com o aluno? Tu pode simplesmente passar batido, ou daqui a um pouco não trabalhar bem com o aluno esse conceito? Qual é a tua percepção? Não, eu não posso deixar passar batido, porque no próximo ano ele vai ser cobrado sobre aquilo ali. O que eu posso é buscar ferramentas para me aprimorar, utilizar até a internet a favor disso, levar para a sala videozinhos, de repente pedagógicos, e ali aprender junto. Porque eu tenho aprendido com a Giovana algumas coisas de matemática, ela fazendo e eu tentando fazer com ela, e ali aprender junto e levar desta forma. Não é errado não saber, né? A gente tem que Ótimo. achar uma forma Ótimo. de aprender junto. Exatamente. Então, tu entendeu? Alguém levantou a mão, acho? Amanda. Eu acho que é igual a questão que a Marília falou ali. Daqui a pouquinho a gente lançar o tema e vamos supor, como o senhor falou, né? As expressões numéricas. E aí a gente trabalhar, ó, gente, hoje o tema a gente vai trabalhar expressões numéricas. Porém, nós todos vamos pesquisar. Então, assim, ó, vai pedir uma pesquisa do conteúdo, a pessoa vai. O aluno vai pesquisar, né? O professor, junto com o aluno, daqui a pouquinho, no mesmo momento ali, se a pesquisa for planejada durante a aula, o aluno vê também que o professor está aprendendo. Então, como a Marília falou, aprender juntos, né? E aí, daqui a pouquinho, abrir para um bate-papo, uma conversa sobre cada um ali falar o que pesquisou, o que entendeu, o que compreendeu daquele assunto, qual é as dúvidas de cada um e ter a troca, porque daqui a pouquinho um aluno consegue entender, compreender melhor o conteúdo, daqui a pouquinho melhor até que o professor, porque eu vou dizer assim, eu tenho uma dificuldade tremenda em matemática. Então, daqui a pouquinho, se eu for dar aula para o EJA, então, não digo que eu não possa chegar lá e o aluno praticamente me explicar toda a equação, porque pode acontecer. E aí, então, porque cada um tem o seu, como dizer assim, sua análise, né? Tem gente que é mais rápida, que é mais lógica, tem gente como eu que é muito lerda, que eu não consigo. Então, tem que ter os milhões de porquês. Então, a pessoa tem alunos que pegam muito rápido o conteúdo e tem outros que têm uma grande dificuldade. Então, por que a gente não pegar e não pontuar aquele aluno ali, que aprende rápido, e ele, daqui a pouquinho, passar uma aula, ter essa troca, né? Porque, como a gente sabe, o professor não sabe tudo. Como dizia o meu aluno no estágio de anos iniciais, prof, como assim ter professor e tu não sabe inglês? Né? A gente não tem obrigação de saber tudo. Mas a gente, claro, tem que buscar o conhecimento, né? É uma profissão que não pode parar nunca no tempo. Ai, ainda bem que tá gravado. Jennifer? Uma vez, numa aula de matemática, a professora fez o cálculo e a conta estava errada, né? E eu não corrigi, só tentei explicar para ela que ela tinha errado, que poderia acontecer com qualquer pessoa. E ela se sentiu constrangida e humilhada, sendo que foi só uma coisa natural, de tipo, prof, não é isso, sabe? Porque às vezes a gente está com a cabeça em outro lugar, ou realmente naquele momento pode acontecer várias coisas, mas o que eu vi assim é que tipo não precisava daquilo, sabe? E é que alguns professores eles têm esse receio e esse medo de mostrar que não sabe tal coisa, então preferem não fazer ou ofuscar aquilo, sendo que a gente pode aprender com os professores da mesma forma que os alunos estão ali para trocar essa informação, né? E não é feio o professor dizer que não sabe e receber algo que diferente do aluno. É uma troca. Por isso que eu uso muito a palavra mediador. Eu me identifico como mediador, porque ele alivia uma carga a gente não ter que saber tudo.
Eu concordo com vocês. Então a gente tem que usar a palavra mediador, nos ampara com isso, né? Amanda? Não, é como a Jennifer ali tocando, né, nesse assunto. É que são, se a gente for analisar, muitas vezes, claro, os professores mais recentes que eu conheço são colegas que, né, a gente estudou junto e se formou. Quer dizer, a gente estudou junto, né, e se formou recentemente. Mas se a gente for analisar, muitos professores que têm esse medo são aqueles professores tradicionais que pensam o quê? Que só eu posso ser o dono da razão, só eu tenho conhecimento, se ele tá aqui é porque ele precisa de mim, se eu não sei, ele não vai saber, ele não vai aprender, então eu tenho que ter todo o conhecimento. Então, muitas vezes o professor acaba não compreendendo que ele também, de certa forma, quem é professor, ele vai ser um eterno aluno. Então, ele tem que entender que ele está sempre aprendendo. E que, então, como a Jennifer falou, ele não é feio não saber o conteúdo ou acabar se atrapalhando no que acontece, né? Aconteceu isso, para vocês terem uma noção, há muito tempo atrás com meu pai, quando meu pai estava no ensino médio. O que o professor fazia? O professor simplesmente dava a questão do livro e aí é um pouco de preguiça também. Ele não fazia, ele simplesmente pegava e copiava de trás do livro. E o livro estava com erro de digitação. E meu pai fez. Meu pai sempre foi muito bom em matemática. Ele é formado em administração de empresas pela Unicinos hoje. E ele mostrou pro professor que estava errado o cálculo, né? Chamou o professor num canto e explicou que estava errado. E o professor disse que não podia ter errado porque ele copiou do livro. Daí o meu pai disse, tá, mas o senhor chegou a fazer o cálculo? Aí ele, e começou, e aí ele disse, não, vamos fazer junto. Aí ele foi no quadro, explicou, e de fato, o livro estava com erro de digitação. Por quê? Porque é muito aqueles professores tradicionais, né? Então, é tipo, muito focado no livro didático, tudo bem, podemos usar o livro didático, como já foi falado, podemos utilizar o livro didático, mas tem várias formas de ser utilizado o livro didático em forma lúdica, que a gente pode utilizar. Então, tipo, tudo depende do nosso planejamento. Então, eu acho que, como eu falei, a gente tem que sempre buscar novos conhecimentos e nunca dizer que sabe tudo, porque é o maior erro de todos é a gente, professor, chegar na sala e dizer eu sei tudo, porque não é verdade. É uma grande mentira o professor que diz que sabe tudo. Então, assim, na parte de conteúdo conceitual, tá? Ficamos com essa certeza que a gente media, né? Que a gente aprende junto, mas que o conceito é necessário, tá? Sempre lembre do conceito, do conteúdo, assim como a minha fala como Skinner, tá? Não coloco o Skinner fora porque eu preciso de Skinner. Às vezes eu preciso de um certo condicionamento, tá? Então a gente tem que cuidar muito assim para a gente não refugar, e o conceito, o conteúdo. Se não tem conceito e conteúdo, não tem aula, não tem escola, não tem professor, não tem aluno. Ponto. Fechou, né? Então a gente, né, fica com isso, que o conceito ele é essencial. Tá, olha só. Então os conteúdos procedimentais, aprender a fazer. Se a Jennifer trouxe o conceito, ela tem que fazer uma prática. A gente tem que aprender a fazer junto, por exemplo, lá a minha expressão numérica, por exemplo. Eu vou aprender junto, eu vou analisar. Em matemática a gente vê muito isso, gente, porque a gente vai planejar a aula, pega os exercícios, daqui a um pouco a gente não tem tempo mesmo de resolver e vai se basear no gabarito do livro. Não estamos isentos do livro estar com o gabarito errado, né? E às vezes na correção, a gente vai para o quadro, corrige junto e faz, a gente detecta esses erros. Trazer o aluno para o processo é muito bacana na hora da correção. Assim, olha só, tu quer fazer para nós ali no quadro, tu quer trazer o teu exemplo, tu quer trazer a tua consideração, tu fez de uma outra maneira, né? Isso é bem, bem importante. Isso está dentro do conteúdo procedimental, né? Então, assim, sabe, por exemplo, vou trabalhar o conteúdo de emoções, tá? Trago o que? Emoção, os tipos de emoção, né? Sentimentos, os tipos de sentimentos, e aí eu faço uma roda de conversa. Aí eu posso, daqui um pouco, perguntar para cada um, tá, mas o que é felicidade? Não sei, tá, mas então olha só, o que te deixa feliz? Né, comer sorvete.
Ok. Aí tu consegue, né, trazer para dentro de um conceito lá de felicidade um procedimento, uma parte é aprender a fazer, aprender a explicar, né? Então, assim, isso tem que ser sistematizado. A gente tem que trabalhar o conceito e tem que praticar. Os exercícios que a gente propõe depois de um conteúdo, de um conceito, eles têm que ser bem planejados para a gente ter uma parte, né, procedimental bem interessante, bem boa, né? Então, assim, é colocar em prática, a gente tem que ter a prática, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem muita facilidade de gostar de um conteúdo mais que o outro, né? Mas a gente que trabalha com formação inicial, a gente tem que, aquilo que a gente tem mais dificuldade, faz um projeto, faz uma parte prática, que vocês também não sofram com isso, né? Vocês não vão ser bom em tudo. Nós não tem, né? Eu, por exemplo, assim, aquela parte que começa já as questões gramaticais ali no quarto, quinto ano, eu tenho que revisar muito para dar uma boa aula. Eu tenho que entender muito, né? Para explicar ali essas partes ali. Aí eu tento fazer partes práticas. Eu trabalho com jornal, trabalho com tipos de texto, trabalho com alguns exercícios, tento entender esses exercícios para passar, né? Então, a gente tem que ter um entendimento, tá? Que na verdade, assim, eu estou, né, trabalhando nessa linha, né, de me apropriar, né, dessas questões, assim, sabe, tenho que pensar que se eu não tiver a prática, se eu não trazer a prática, eu anulo o meu conteúdo, sabe? Então, assim, vamos, né? Vamos pensar nessa questão de uma prática bem considerada, né? Então, essa é mais ou menos, né? A parte que eu quero trazer para vocês. Trouxe um conceito, valide este conceito com uma prática, tá? Então, isso é bem interessante a gente fazer, tá? Prof, tu entendeu o que eu quis dizer ali em unir as turmas? Deixa eu ver, tô botando as mensagens. É, Uma ideia seria trabalhar projeto com uma outra turma do mesmo ano. Claro, tipo, se claro. eu tenho dificuldade, vamos dizer assim, de trabalhar o corpo humano. Vamos supor o senhor tem dificuldade em trabalhar o corpo humano, né? Uhum, E aí combina com a Aninha de fazer uma aula dupla, uhum. junta a pedagogia com a educação física e ali trabalha o corpo humano. Sim, Daí, nisso, tu já estaria aprendendo junto com a professora e os alunos também. claro. Marília, assim, se o professor entendesse que o projeto coletivo, o planejamento coletivo, né? Se ele entendesse a importância disso, de fazer, de sistematizar um projeto e trabalhar que seja com a mesma, né? Com a mesma questão da troca de turno, então, cara, assim, ó, seria muito, né? Muito interessante. Eu estava tentando achar aquele livro fora da caixa para vocês, mas depois eu procuro com calma. Mas assim, ó, é importante a gente, né, tá atento a essa questão do que a gente pode fazer, né, para validar bem o processo, enfim, o que seja, tá? Então, assim, nessa linha, assim, a gente, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, é um exemplo, por exemplo, redundante. Eu trouxe um exemplo aqui na questão da maquete, por exemplo, tá? Tem um conteúdo que quem for dar aula para quinto ano não vai se escapar, que é a questão, né, de trabalhar com escala. Eu não vou contar para vocês agora, não vou estragar a surpresa, né? Quando vocês trabalharem com escala, vocês vão ver. Então, assim, ó, na verdade, assim, quando a gente vai trabalhar com conteúdos mais difíceis, e um conteúdo muito difícil que tem de trabalhar, a gente trabalha, por exemplo, com relevo. É uma coisa, sabe? Então, para mim, assim, ó, é maravilhoso trabalhar com maquete, com relevo, porque eu não domino, sabe? Então, eu vou para maquete. Eu nem me estresso muito. Eu vou para maquete e, na verdade, assim, me alivia muito, porque ali eles vão descobrir, daqui a pouco vão estar me ensinando, né? Então, assim, eu utilizo ele como um mecanismo para mim de
de sistematizar, de trabalhar um pouco a minha prática, né? Então, por exemplo, assim, reprodução de um ambiente visitado, né? Ou uma letra de música, por exemplo, que eu coloquei aqui, transformada em paródia, né? Por exemplo, a gente tem que trabalhar, por exemplo, o deserto, né? A gente não tem a possibilidade de levar o meu aluno para o deserto, né? Mas a gente vai trazer um vídeo, vai trazer um recurso, vai fazer uma maquete ali que simule o deserto, né? Então, assim, toda essa questão, assim, né, de reprodução desses conceitos são os conteúdos procedimentais. Eu coloquei aqui a fotinha de uma moça com uma maquete, e a maquete é uma coisa maravilhosa de trabalhar, mas as pessoas meio que colocaram de lado o trabalho com a maquete, né? Porque, o que eu vou fazer com essa maquete depois? Gente, tem muitas coisas que a gente produz durante o dia, né? A garrafinha PET, né? Sabe? Tantas coisas a gente coloca fora, porque a gente não usa folha de rascunho, imprime só de um lado. Aí a pobre da maquete, que é uma parte que eu posso daqui um pouco, né? Trabalhar com o meu aluno, não vou usar. Mas tem outras coisas que pode usar, não precisa usar o isopor, pode usar o papelão que vai fora trilhões de toneladas por dia. Então, assim, ó, são coisas que a gente não pode deixar de fazer, né? Sistema solar, né? Eu não vejo trabalhar o conteúdo de sistema solar sem a gente, por exemplo, fazer um planetário, fazer os planetinhas lá, circulando e expostos, né? Então, assim, nessa questão, assim, eu não deixem de fazer isso. Isso é um procedimento que vale bastante a pena e a gente não pode deixar. E, por último, os atitudinais, né? Que é aprender, né? Só para a gente, né, para vocês anotarem depois. Então, olha só. Os conceituais a gente pega como aprender a conhecer. Tá? A gente conhece primeiro. Tá? Procedimentais a gente aprende a fazer. Tá? E os atitudinais, aprender a viver juntos, aprendendo a ser. É onde a gente vai formar caráter, sistematizar e tudo mais. Então, esses conteúdos são a vivência do ser com o mundo com rodeio. Por exemplo, trabalhar em grupo, sentar um atrás do outro, às vezes, sentar em grupo, sentar em círculo, né? Aprender normas e valores, aprender que a gente só pode lanchar em determinado horário, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar reforçando. Mas eu tenho que estar sempre repetindo, sim. Tem que... Então, assim, deixa eu ver o que a Marília colocou ali, porque eu acho que me chamou a atenção uma coisa. São tantos conteúdos e são tão pincelados. Talvez por isso os alunos não se interessem. Já pensou? Sim, cara. Sim, Marília. Sim. Gente, tem gente que trabalha sistema solar em uma semana ou duas e acabou. Gente, olha o que tu pode explorar, né? Olha as coisas que tu pode construir com ele, né? Tem muitas coisas assim que a gente, né? A visita, por exemplo, ao planetário, para quem é aqui do sul, de repente lá para Santarém, deve ter algum lugar que tenha planetário próximo, na capital, não sei. Mas a gente levar os alunos para um planetário, para entender que a gente não é nada no universo. Então, gente, sabe, pedir uma observação das estrelas à noite, para o aluno ir para a rua observar, desenhar, te trazer desenhado. A gente não... Assim, eu me entristeço muito com professores que não tenho que trabalhar, né? Ou aquele professor que chega lá em novembro e diz assim, terminou meu conteúdo do ano. Eu não consigo entender isso, não consigo, né? Mas, enfim, eu acho que isso a gente, né, tem que trabalhar bastante. Eu ando trabalhando muito com o livro do Pequeno Príncipe, e esse livro está saindo coisas, assim, que eu estou encantado, assim. E uma das professoras está trabalhando no sistema solar baseado no livro do Pequeno Príncipe. Eles estão tentando achar o B612, eles não vão achar, mas eles estão pegando a estrela mais brilhante da noite e estão trabalhando como se fosse o B612 do Pequeno Príncipe. Então, uma turma de terceiro ano, os pequenos, estão fazendo uma observação, cada um na sua casa vê em relação à sua casa, para que lado está essa estrela, né? E é muito curioso, e o relato de uma das profs, até ia passar depois para o Thales e para a Gabriele, foi que um aluno chegou vibrando, porque a mãe dele foi observar essa estrela, e a mãe simulou na fantasia deles que eles viram o Pequeno Príncipe passando perto dessa estrela, né? Então, assim, é um livro assim que eu não largo mais, tá? É um livro que
tá aqui comigo, ó, não largo. Quem não leu ainda, por favor, leia O Pequeno Príncipe. Tá? E tu imagina a criança, tu trabalhar com essa fantasia que ela viu O Pequeno Príncipe, sabe? Ah, mas não existe. E, gente, quando ele chegar e for adulto, ok, ele vai saber que não existe, mas trabalha aquele momento, trabalho lúdico, né? Então, é interessante, tá? Isso está dentro dos conteúdos atitudinais, tá? A gente, né, vai vivenciando isso, assim, né? E o aprendizado de normas e valores, como eu coloquei para vocês, é muito importante. A gente tem que entender que existe, que se a gente não cumprir algumas normas, a gente vai ser punido. A gente tem que saber disso, tá? Principalmente no respeito com o outro, né? Eu sempre digo, a gente está trabalhando, o Outubro Rosa, ele tem 2 sentidos para mim. Trabalhar a questão da prevenção do câncer, na questão feminina, mas também a gente aprender a questão do respeito à mulher, né? Ninguém começa num domingo à tarde com 24 anos a desrespeitar uma mulher, por exemplo, né? A gente tem uma vivência. Alguém não nos ensinou, né, a respeitar a mulher que seja, né, na sua vida enquanto criança, enquanto adolescente. Então, isso são valores que a gente vai formando, né? Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, né? Aqui em casa eu trabalho um valor fundamental, que é quando chegar uma visita, a gente tratar essa visita da melhor forma possível. Isso eu trabalho muito com as minhas pequenas, e isso eu também trabalho nas minhas salas de aula, né? Quando chegar alguém, por favor, para o que vocês estão fazendo agora e recebam bem quem está chegando da sala de aula, recebam bem a visita, né? Isso nos faz depois ter mais facilidade em respeitar as pessoas fora dos ambientes, né? Então, sabe? Então, isso é uma coisa que estão dentro dos conteúdos atitudinais, né? Então, isso é bem, bem importante, né? Esses conteúdos, né, passam pelo processo, né, sociedade, indivíduo, né? Não importa que grupos, né, tribos, comunidades, diferentes escalões, sejam eles econômicos ou culturais. Uma coisa que eu tenho comigo quando eu trabalho, né, eu peguei uma 5ª série no começo, né, que o prof é um pouco mais velhinho, né? Eu peguei uma 5ª série que ainda não estava por ano e eu tinha que trabalhar o descobrimento do Brasil. Eu trabalhei diferente, porque o Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia, só que os indígenas aqui, né, estavam habitando aqui. Então não foi descoberto, né? Eu sempre trabalho que se receber uma visita, né, dos portugueses e tudo mais, e construo para ele que, né, algo a ser descoberto é algo que se originou agora, né? E eu faço toda uma reconstrução e tudo mais, né, desse trabalho, assim, que a gente tem que entender, né? Então, né, em qualquer escalão a gente tem que aprender, né, que a gente vai tendo valores e que esses valores vão sendo construídos. E aí eu peço muito para vocês terem atenção em alguns conteúdos, né, atitudinais: o respeito, a compreensão, a solidariedade, humildade e muitos outros que vocês julgarem importantes, mas esses para mim são fundamentais, né? Que isso eu consiga colocar nas minhas atividades, que isso eu consiga colocar na minha sala de aula, né? Que isso eu consiga trazer para dentro, né, da sociedade, enfim, tá? Eu vou falar um pouco do projeto agora, quero que vocês falem, assim, um pouquinho. Hoje, né, eu acho que a gente está indo para o 2º ano de pandemia, mas dentro dessa linha de valores, assim, eu vou parar de apresentar um pouquinho para ver vocês. Depois eu quero apresentar uma coisa para vocês aqui. Mas qual é o valor que vocês enxergam que a gente está mais carente na sociedade, que a gente vai ter que começar para ontem, trabalhando com os nossos alunos? O que vocês enxergam de mais, de mais necessário, de conteúdo atitudinal que a gente vai ter que trabalhar com os alunos? O que vocês na afeto, tá? Afeto. Tem mais coisas aí, né, gente? E a sensibilidade também. Sensibilidade. Em que sentido? No sentido de se preocupar com o outro, continuar se preocupando, né? Que agora com a pandemia eles estão muito sozinhos, digamos, né? A gente não pode dar um colo, não pode dar um abraço, não. Então
ser sensível ao outro, que eles estão perdendo um pouquinho disso, eles se preocupam muito só com eles e esquecem dos outros, né? Por conta de toda essa questão da pandemia mesmo. Com certeza. Prof, eu não sei a palavra que isso vai se encaixar, mas é como a gente falou naquele dia com a Grazi, só um pouquinho, que a minha filha resolveu fazer um vídeo. Como a gente falou aquele dia com a Grazi, a gente tá tão em casa, tão virtual, que a gente não quer mais voltar à sociedade, né? Então, isso a gente vai ter que trabalhar, trazer o aluno de volta para a sala de aula, fazer com que ele se sinta acolhido em ambiente de sala de aula. Não sei se a Jennifer... Isso, socialização, voltar à socialização. Perfeito. Deixa eu ver o que saiu mais aqui que eu não olhei. Socialização, empatia. Tá. Vou trazer um estudo de caso para vocês, assim, na questão da empatia, tá? E eu estou fazendo grupo, por exemplo, com a Jennifer, com o Thalisson e com a Raquel. E uma semana a gente está no grupo ali, né, de WhatsApp ali, e somente, né, o Thalisson e a Raquel conversam. E eu não falo uma semana no grupo. O que vocês acham que o Thalisson e a Raquel podem fazer e o que eles deveriam fazer? O que vocês acham? Uma semana. E outra, eu visualizo... Prof, pode repetir o comecinho que eu não peguei? Pode. Olha só, eu, Thalisson e Raquel estamos fazendo um trabalho em grupo, tá? Uma semana, somente eles estão conversando no grupo. Eles enxergam que eu visualizo a mensagem, mas eu não respondo. O que vocês acham que eles fazem, que eles vão fazer, né? E o que eles deveriam fazer? Poderia Gestão de perguntar se tá pessoas? tudo bem? Tá. Perguntar que tá tudo bem, mas mesmo assim eu não respondo. Chamar no privado, de repente, para ver se a pessoa consegue se abrir melhor. Porque Tá, às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade, mas não quer expor. Tá, faço uma intervenção, então. Isso. Tá. Jazéias. Professor, sentimento de raiva. Eu acho que ia ficar tá. porque nós passamos por uma situação parecida, entendeu? E foi esse o sentimento. Ótimo, eu achei que não ia sair, mas saiu. Tá, perfeito. Primeiro a gente fica revoltado, né? Já aconteceu isso várias vezes, né? Mas daí tem que ter um gestor no grupo, né? Que sempre tem, porque o prof. Felipe nunca deixa um grupo sem um gestor. E esse gestor vai atrás do outro e busca saber o que é e faz a intermediação. Tá, perfeito. O que a Jazés colocou é o que 99,9% dos casos chegam para mim nos trabalhos em grupo, tá? A raiva, a fúria, a ira é o que vem primeiro, tá? E a gente, né, é a primeira coisa, porque se a gente não é comunicado, se a gente não sabe do caso, o que a gente vai pensar primeiro? Não quer fazer, está se fazendo, né? Aí eu parto para a primeira estratégia, que é a intervenção individual, sim. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Quando eu trabalho com conteúdo atitudinal, eu faço a intervenção no privado. Não funcionando essa informação no privado, eu recorro ao meu mediador. Eu vou ter que recorrer ao cara responsável pela disciplina, responsável pela escola, enfim, eu tenho que recorrer. O que eu não posso é deixar esse silêncio, né, sem monitoramento. Pode ser que eu constate que realmente a pessoa não quer fazer o trabalho. Bom, beleza? Mas para mim constatar isso, né, é exatamente, Raquel, eu concordo contigo. Eu concordo. Porque daí a gente tem vários parâmetros, né? Quando tu tenta contato, a pessoa não dá retorno e demonstra interesse, né? E aí a gente tem que tentar um mediador. Se mesmo assim esse mediador não conseguir que esse aluno participe, bom,
Aí esse mediador, que no caso, eu vou pegar um exemplo da nossa disciplina, vai recorrer aos órgãos competentes da universidade, que é o NAD e NADI, por exemplo, que é o que nós temos aqui na UBRA Guaíba. E vou passar para eles a bola. E vou dizer assim, né? Natália, tu tá trabalhando demais, a Natália tá com sono, gente. Então, assim, ó, eu recorro. Eu tenho 2 casos dentro do curso que eu recorri ao NAD e NADI e estão em acompanhamento, tá? Porque eu não esgotou minhas ferramentas. Esgotou, né? Então tá lá com o NAD e NADI. Mas a gente não pode deixar isso, né? Até porque a gente está em formação de educadores. Marília? Mas pode acontecer, prof, do Thalisson e a outra colega não estarem nem aí para ti, darem continuidade ao trabalho, fazer e dizer, não apareceu, não sei de nada. E além de não se preocupar com a pessoa, não ir buscar o responsável, só informar no final do processo. Tá, perfeito. Né? Isso pode acontecer muito, né? Então, assim, essa questão, assim, é bem importante a gente começar a analisar, fazer o nosso ponto de análise enquanto educador. Porque, gente, não é o virtual, depois no presencial vocês vão ter isso também, né? Quando a gente faz dinâmicas de grupo, eu vou colocar para vocês, assim, uma dinâmica de grupo que é muito bacana a gente fazer. Eu fiz hoje com um grupo de 50 pessoas. A gente está dentro ainda dos conteúdos atitudinais, tá? Eu pedi para colocar num post-it as fraquezas da escola, as forças e as sugestões. Aí, eu tenho uma análise para fazer para vocês que eu acho que a gente tem uma falha grande no processo. Desse grupo lá, eu contei 43 post-its de fraquezas. E quantos vocês acham que eu encontrei de sugestões e soluções? Quanto é que vocês acham? Menos de 10? Menos de 10. 6. Os que apontam fraqueza, é fácil tu apontar a fraqueza do outro, do terceiro da instituição. Mas se 43 apontaram fraqueza, eu tinha que ter 43 sugestões. Quando eu aponto uma fraqueza, eu tenho que dar uma sugestão. Eu tenho que melhorar esse processo. Tá? E as coisas boas da escola, eu tive 19. Tá? Já na hora eu desconstruí isso. Aí eu peguei os 43 post-its, separei 6 e botei junto com as sugestões. Os outros 37 eu rasguei na frente deles. Eles ficaram assim para mim. E eu disse assim, não, eu rasguei, porque esses 37 não deram sugestões. Eu não vou aceitar que aponte uma fraqueza sem dar uma sugestão, sem dar uma ideia. Ou se tentar descobrir qual o motivo. Bom, eles ficaram indignados. E eu disse, gente, se eu tivesse 43 soluções, 43 sugestões, eu deixaria as fraquezas. Então eu vou trabalhar somente com 6 fraquezas na escola. E trabalhei com as 6 até o final, né? Então, assim, e aí depois eu fiz o quê? Eram quase 50 pessoas. E eu tinha 4 supervisores. Eu fiz 4 ilhas de pessoas, coloquei um supervisor em cada. Hoje eu estava pro crime, eu já estava bandido, tá? Coloquei um supervisor em cada grupo e disse assim, agora é a hora da verdade. Vocês têm 10 minutos para dizer o que vocês não estão gostando na escola. Pergunta. Se saiu, não saiu quase nada. No final eu disse assim, então vocês estão proibidos de dizer e de reclamar que a escola está assim. Se vocês não se envolverem no processo, se vocês não falarem, se vocês não der solução, vai ser um problema. Vai ser um problema porque esses professores vão estar dentro da sala de aula. E lá a Jennifer, a Gabriela e a Bruna vão estar com atrito e esse profissional não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada, ele vai deixar rolar. Ele vai deixar as 3 se engalfinhar, ele vai deixar as 3 se arrebentar no processo e não vai fazer nada, não vai encaminhar para alguém, não, sabe? Aí o que ele está dizendo para as 3? Que lá fora elas vão poder se engalfinhar, elas vão poder brigar, elas vão poder quebrar o pau, por exemplo, que não vai ter consequência. Isso a gente, tu entendeu? É com crianças isso, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Nessa questão. Mas essa dinâmica disse muito. Amanda? Prof, sobre o que o senhor levantou, a questão do que a gente, né, depois que passar essa pandemia, o que a gente vai precisar, né?
Eu Uhum. acredito eu, ser mais humano. Tá. Porque hoje é muito fácil, se a gente for analisar, a pessoa tá precisando de comida. Vamos dar um exemplo ali, a questão do banco de alimentos, né? Que a Andrea faz parte. A Andrea vem, o pessoal do banco de alimentos vai ali na porta do mercado, tu tá no mercado, daqui a pouquinho tu vai lá, tu ajuda com o alimento. O que que vai acrescentar para ti? Só a questão, vamos dizer assim, do valor, né? Tu deu ali, ok, beleza, a pessoa vai receber aquele alimento, né? Hoje é muito fácil fazer isso. O que que eu vou dizer que vai ser difícil? O difícil é tu chegar pra pessoa, tu sentar e tu parar e tu conversar com ela. Muitas vezes a pessoa não precisa somente do alimento ou, sei lá, da ajuda material que tu tá dando. Hoje, depois que acabar essa pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, o que a pessoa precisa ajuda psicológica. Muitas vezes não precisa ir ser um profissional. Daqui a pouquinho, uma simples conversa ali, um desabafo, já ajuda a pessoa. Então, eu acredito que bens materiais é muito mais fácil tu ajudar do que hoje tu parar e tu escutar uma pessoa. O mais difícil vai ser isso, depois da pandemia. É tu dar atenção a uma pessoa. Eu acho que é essa questão da humanidade que a gente vai ter que ser trabalhada com as crianças, em comunidade em si. Não falo só com as crianças, porque sociedade é um todo, né? Dentro da nossa família, dentro no meio dos colegas, tudo. Eu acredito que seja um trabalho que vai ser um trabalho contínuo por um bom tempo. E outra coisa, valorizar a saúde mental, né? As pessoas não valorizam isso. Não, não valorizam. Não valorizam. Isso é um erro grande, né? Jaqueline, Boa noite, pessoal. O que a Pamela ressaltou, isso é bem interessante, assim. Esses dias eu passei na rua, assim, para pegar um leite da minha irmã, e às vezes a gente, na vizinhança mesmo, a gente passa, mal cumprimenta e já entra, né? E aí uma vizinha minha parou, assim, sentiu saudade do meu neto e tal, que ele andou visitando aqui a gente. E eu perguntei como é que ele tava e tal, ele tá no quartel. E até troquei uma mensagem com ele, comentei com ela. Mas a mãe dele, né, que abandonou ele, voltou a procurar e tal, tava colocando a culpa nela. Toda uma situação assim que tava deixando ela bem deprimida. Ela precisava colocar isso pra fora, sabe? E aí eu conversei um pouco com ela, né? Escutei ela assim, toda a função que tava acontecendo, e tu vê que a pessoa já sai com mais aliviada, sabe? Eu coloquei pra fora. Eu contei pra alguém o que que tava acontecendo e tal. Daí falei para ela continuar dando assistência para ela, que ela criou o neto, né? Então, toda uma situação tão complicada que às vezes ela não tem com quem, a pessoa não tem com quem conversar e acaba sufocando ela, né? E às vezes a gente parar e apenas escutar, não precisa nem falar nada às vezes, né? Apenas escutar o que a pessoa tem para botar para fora, isso já traz uma sensação de alívio, né? Porque e na segunda-feira passada, numa prática de estágio meu, a psicóloga falou que aquilo que a gente não fala adoece o nosso corpo, né? Então, que nós precisamos realmente falar. Porque quando a gente não fala, isso adoece a nossa mente, a nossa alma, e vai adoecendo cada vez mais porque a gente não coloca isso para fora, né? Então, é uma questão que realmente precisa ser muito trabalhada e a gente ter esse olhar mais atento para o outro, sabe? Às vezes a gente não tem que ter realmente as palavras necessárias, nem ter nada para falar, mas apenas dedicar o tempo e a escuta, né? Acho que isso ajuda muitas pessoas a saírem de diversas situações, da questão emocional, né? A saúde mental, assim, que nem a Jennifer colocou, que se agravou tanto nessa questão da pandemia, que às vezes a gente parar e escutar o outro, acho que auxilia muito mais do que muitas outras coisas que a gente pensa que a gente deveria fazer, né? Seria isso. tem que aprender a escutar, né? A gente só quer falar, né? Jazéias? Assim, e na nossa igreja nós temos assim um projeto que é muito legal, que chama discipulado. Ou seja, as pessoas, cada um tem alguém para lhe ajudar, isso psicologicamente, para conversar, para
contar suas alegrias, suas tristezas, nós temos pessoas ao nosso cuidado. E a gente acaba aprendendo muito com aquela pessoa que a gente discipula, que é o mesmo que cuidar, né? E assim, a gente acaba aprendendo muito com eles, porque é aquela situação que foi abordada no início da aula, não sabemos de tudo, nunca saberemos. Às vezes, por exemplo, eu aprendi um tempo desse muito com uma discípula minha, que foi enviada para mim, para que eu pudesse ajudá-la, e foi ela que me ajudou, entendeu? Foi ela que me ajudou. Eu sempre falo para ela, assim, que foi ela que me ajudou, porque ela tinha uma maturidade financeira admirável, que eu precisava daquela ajuda, entendeu? Em relação a isso. Então, acaba sendo um aprendizado e um ajudando o outro. Fica uma ajuda, né? Para o próximo. Às vezes a gente que propõe atividade é mais ajudado do que o outro, né? Eu brinco muito com a Jaque aqui. É claro, o pessoal de Santarém não conhece muito, mas a Jaque tem uma passagem bem interessante. Uma vez nós estávamos numa conversa ano passado e ela me dizendo que não estava bem. E eu não estava nada bem. Eu estava assim, pilhado, cansado e tudo, e ela me chamou para conversar. Eu acho que ela acabou fazendo uma terapia, né? Uma conversa terapêutica, como a minha aluna Jennifer fala, né? Mas uma conversa terapêutica comigo, né? Numa proposta que era eu para ajudar ela. Eu acho que ela me escutou muito mais do que eu escutei ela. Mas é por aí que eu quero trazer para vocês como a gente tem esses conteúdos, né? Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que falar mais sobre, tá? Eu vou deixar um material para vocês lá no grupo do WhatsApp e vou colocar no aula também, que se vocês quiserem para a vida de vocês, para vocês imprimirem e ficar, aí depois eu vou explicar o TDE que eu coloquei lá para vocês fazerem uma análise bem rápida. E até semana que vem eu já vou deixar corrigido todos os projetos de vocês, tá? Mas olha só, é o kit, né? É um kit, na verdade, de procedimentos, ele é bem grande, tá? Que é a educação fora da caixa. Eu lembro de 2015, mas que ele traz 50 ferramentas para quem quer sair da caixa da educação. Quem quer fazer diferente dentro da educação, tá? E aí ele traz, assim, tá? Uma série de elementos ali, né? Word de café, Opspace, biométrica. Então, assim, ó, ele traz muitas ideias de atividades, ideias de ações que vocês podem desenvolver. E eu vou só aqui frisar um aqui que eu acho muito interessante. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que está na página 16, se não me engano. Aqui. É um material muito bom, tá, gente? Ele é um material legal pra caramba, assim. Deixa eu ver. 14. Então, ele está aqui. Olha só. O que a gente está falando, tá? A gente tem que pensar o conteúdo, a gente tem que sentir essa interação, que está de acordo com as nossas emoções, vem ao encontro, né? Vem de encontro, né? Que a Jenny, que a Jaque colocou, quando a gente não fala, realmente a gente adoece o corpo, a gente adoece mesmo, né? O agir e o querer, né? Tá dentro, né, dessa questão dos conceitos, né? Atitudinais, conteúdos atitudinais. Então, assim, ó, é um material muito bom. Sugiro para vocês, quem não leu ainda, tá? Na página aqui. Na página, eu já trouxe essa atividade para os meus aqui, que é o menininho, tá? Da Ellen Buckley. Leiam, tá? Leiam o menininho, é rápido para ler, mas leiam o menininho, para vocês entenderem quando a gente fala, quando a gente diz, eu dou autonomia para o meu aluno. Não, não dá autonomia nada, tá? Então, dá uma olhada, assim, bem bacana. E esse material eu vou colocar para vocês, tá? Para vocês, assim, em 265 páginas. É um material riquíssimo que eu consegui o PDF agora com o pessoal lá, tá? Mas é bem interessante para vocês trazerem, assim, para a prática de vocês, tá? Até semana que vem eu vou estar corrigindo os projetos de vocês e tudo, assim. Mas aí agora eu vou explicar só o TDE que eu coloquei, que eu gostaria que realmente vocês fizessem esse exercício. Assim, para ver se vocês captaram bem os 3 tipos de conteúdo, enfim, assim. E que vocês, cada vez que planejar uma atividade, vocês estejam atentos para esses conteúdos, tá?
Sempre eu tenho que englobar as 3 situações. Então, eu chamei o TDE de classificando conteúdos, né, com base nas categorias. Vocês vão clicar, aqui tem um linkzinho, tá? Aí vocês vão clicar e vai lá para um... Vocês não vão fazer nada nesse documento. Esse documento é só para vocês olharem a atividade, tá? O assunto do conteúdo é ancestralidade, tá? E a atividade é o seguinte, né? Prezado aluno, com a ajuda da família, construa sua árvore genealógica. Pode ser descrito ou por imagens. E aí vocês, dentro da proposta de aula, vocês vão destacar quais os conteúdos eu posso trabalhar aqui. Os atitudinais, os conceituais e os procedimentais. Para essa atividade, para esse TDE, eu quero que vocês pensem o seguinte. Dentro dessa sala de aula, vocês têm alunos de abrigo também. Vocês têm alunos que não têm a família biológica mais. Vocês têm alunos que têm a família biológica e vocês têm alunos também que foram adotados recentemente. E aí eu quero ver qual a análise que... Vocês têm que trabalhar a atividade. A atividade tem que ser trabalhada. Não vou aplicar, não, vai aplicar. Tá? E aí vocês vão tentar pensar nos conteúdos atitudinais que vocês podem trabalhar aqui, nos conceituais e nos procedimentais, tá? Vocês vão fazer essa experiência. Onde é que vocês vão postar isso, tá? Vocês vão postar, é uma sala de interação, é um fórum, né? Uma sala de interação, e você e a André ali vai escrever, olha, eu acho que atitudinal eu posso trabalhar isso, e podem dar um pitaco também. Pode dizer, olha, eu mudaria a atividade, eu trabalharia assim, eu trabalharia assado, tá? Então, a ideia, né, pode ser, tá? Pode ser a geração de vocês e a última geração, tá ótimo, não precisa passar disso. Então, assim, mas que vocês façam esse exercício, tá? Ancestralidade é um conteúdo, assim, que a gente tem que trabalhar. E é uma dica que eu dou para vocês quando vocês assumirem uma turma. Porque daí vocês mapeiam toda a turma que vocês têm, aquele aluno que não tem uma referência boa com o pai daqui a pouco, que não tem uma referência boa com a mãe, né? Que tem uma família fora do cunho tradicional, sei lá. Aí vocês fazem, e isso é muito bom, porque daí vocês sabem depois o que vocês vão poder fazer, né? Então, assim, aí eu quero que vocês analisem isso, tá? Vocês vão analisar ali no fórum de interação, não precisa digitar documento nem nada. A Andrea vai abrir ali o fórum ali e vai colocar, olha, eu acho que nessa atividade de atitudinal eu tenho isso, de conceitual eu tenho isso e de procedimental eu tenho isso, tá? Então, assim, aí vai descrever, vai colocar ali para a gente fazer esse movimento, assim, de fechar isso, sabe? De fechar esses 3 conteúdos, assim. Quando vocês forem planejar qualquer atividade... Oi, Andréia. Ô, senhor, ali no caso, a gente vai montar a árvore para a gente poder se organizar e achar os conteúdos. A árvore, aquilo dali, não vai aparecer em lugar nenhum depois. Vai ser para nossa organização, vai ser o nosso projeto, por exemplo. E aí depois a gente coloca para ti como se fosse um relatório lá no aula, é isso? Tu descreve ali, né? O que eu faço ali para mim poder me achar ali a minha árvore genealógica. É bem legal fazer, né? Aquilo dali eu vou montar primeiro, para mim poder entender. Monta aquilo dali, aí através daquilo dali eu vou pegar, vou achar os conceitos que tem, onde é que se encaixa esses 3, com a minha árvore. Com a tua árvore, porque assim, com a tua árvore é legal, André, porque tu vai conseguir perceber o que tu lembrou, o que tu teve que buscar, né? Por exemplo, daqui um pouco, vou pegar um exemplo, tá? Tu quer passar lá da tua avó e lá na bisavó lá, e tu vai, por exemplo, tu vai constar tua mãe. Mãe, preciso de ajuda aqui, né? Quem é que veio antes da minha avó lá e tudo mais, sabe? Aí tu tá trabalhando com uma prática, né? Isso, Vitória, pode ser da tua até a primeira, até a última, tá? Perfeito. Faço para a geração conseguir. E aí depois escreve para mim, e o que tu, André, ali verificou de dos 3 conteúdos, né? O que apareceu ali, né? Então, eu estou muito curioso no atitudinal, tá? Porque eu acho que o conceitual e o procedimental vocês tiram de letra na hora, né? Então, eu estou muito curioso com o atitudinal mesmo, assim, o que vocês vão perceber, né? O que a gente pode
trabalhar de fuga, né, nesse exemplo, né? E a minha filha passou por isso, né? A Pri teve que fazer a árvore dela, só que a professora tirou biológica da ordem do exercício para a Priscila. Aliviou a carga, entendeu? Aliviou, porque assim, geralmente, né? Quando tu vai montar uma árvore, tu quer saber a parte biológica. O que ela fez? Mas antes disso, ela fez uma pesquisa com as famílias, né? Para entender um pouco mais, porque ela ia mexer em família, ela tinha que trabalhar um conteúdo que a gente tem que trabalhar, né? Então, Vitória, se conseguir fazer 3 gerações, fica bem bom, tá? E aí ela tirou a palavra biológica, família, né? E tem alunos, depois eu conversando com ela, né? Ela disse que tem alunos que não colocaram a família, a gente colocaram amigos na árvore, colocaram amigos. E aí tem todo um outro contexto, né? Que por questão ética a gente não coloca aqui, mas o aluno colocou só amigos na árvore dele, né? Então a gente tem que ter, né, esses cuidados assim quando a gente vai planejar alguma coisa. Eu já disse para vocês, né, que eu tenho muito cuidado para trabalhar com datas comemorativas nas escolas, muito mesmo, até no Simples Natal. Por exemplo, assim, eu não trabalho, por exemplo, o Papai Noel nas minhas turmas, nunca trabalhei, porque eu trabalhei uns bons anos numa escola confessional, que é uma da rede da Ubra, e o símbolo de Natal, ele tem um símbolo, né, uma simbologia religiosa. Mas eu trabalhava Natal direto, né? Só que eu não trabalhava Papai Noel, por exemplo, né? Eu trabalhava outras coisas, né? Marielle? Marielle está entre nós. Então, assim, ó. Ah, Oi? tá, agora ligou. Não, eu ia comentar que lá na escola a gente não trabalha com datas comemorativas, a gente trabalha com o Dia da Família. Que aí família pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser uma tia que a criança considere e quiser levar naquele dia. Perfeito, porque daí tu tira toda a carga, né, Marielle? Porque não importa, Dia da Família, a família é quem tá contigo, né? Sim. Uhum. Muito bom. A Jennifer colocou, não gosto também Dia dos Pais, Dia das Mães e sim Dia da Família. É isso que está dentro dos conteúdos atitudinais que a gente tem que perceber dentro da questão, assim, né? Uma outra coisa, assim, que eu tenho muito cuidado para trabalhar é contar as férias, né? Eu tenho muito cuidado, assim, porque a gente já tem um pouquinho de chão, de estrada, né? Para não dizer idade. Mas eu tenho muito cuidado à volta às férias, né? Eu tenho muito porque, assim, eu tenho que cuidar. Tem alunos que não fizeram nada nas férias, com os pais, com a família, enfim. Tem alunos que viajaram para lugares muito bons e tem alunos que nunca viajaram. Então, eu tenho toda uma mística, né? Eu sempre falo assim, se eu quero trabalhar férias, desenha aí o que tu mais gostou de fazer no teu período de férias aí. E ponto, trabalho e desenho ali, eu tinha que trabalhar mesmo na escola, que é aquela semana de sondagem, mas aí a gente vai pegando um pouquinho de casca, assim, para trabalhar, né? Ensino religioso, né? Vocês, graças a Deus, que está caindo da grade curricular o ensino religioso nos anos iniciais mesmo, porque assim, ó, se eu tenho que trabalhar ensino religioso, não, eu posso trabalhar valores e tudo mais, mas a gente ainda tem um cunho muito forte, assim, do ensino religioso, né? E eu não concordo, a gente que não tem habilitação, a gente que não tem teologia, trabalhar em religião. Não concordo. Assim como eu não concordo que vocês trabalhem com inglês, né? Eu já disse para as minhas estagiárias, eu não concordo porque a gente não tem habilitação para isso. Mas aí vocês depois vão pegando algumas fugas no meio da caminhada de vocês aí, que vocês vão ver que vão ajudar bastante, tá? Então, assim, até semana que vem eu vou dar um retorno já ali dos projetos de vocês, né? Quem tiver algum problema ainda para postar, me avisa. Tava conversando com a Ângela no começo. Se um do grupo postou, ok, depois eu lanço para os outros ali. Na semana que vem eu vou deixar uma atividade assíncrona para vocês. Eu vou deixar uma atividade, a gente não vai ter aula no Meet. E no dia 3, o grupo da Jennifer, da Cris, da Vitória e da Lid. Isso?
Isso. Vão fazer um mini curso com vocês aqui junto com a aula, muito bacana. Então, mas eu vou estar lembrando vocês ali, né? Isso, 3 de novembro, tá, Vitória? A Vitória tá perdida, eu mandei no grupo já. Eu adoro. 3 de novembro, o grupo de vocês que elas vão fazer, tá? Não surtem, não é que todos têm que fazer atividade em grupo dia 3. Tem a prática deles é com vocês, tá? Então, aí a gente combina assim. Aí as minhas intérpretes semana que vem estão liberadinhas dessa aula, né? E aí depois eu aviso elas, no dia 3 eu relembro ali, tá bom? E assim, façam essa dos conceitos ali, para mim dar uma olhada ali, para a gente discutir juntos, né? Lembrando que vocês já estão fazendo a P2 de vocês, que é esse projeto que vocês postaram ali, depois estão fazendo, estão montando a prática de vocês, é a P2 que a gente já está trabalhando, tá bom? E qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, manda um sinal, faz um sinal de fumaça, qualquer coisa me avise, tá? É muito bom reencontrá-los aqui na quarta, tá bom? Uma boa noite para vocês, se cuidem e até semana que vem. Oi, Dani. Boa noite. Boa noite. Oi, senhor. Posso falar contigo um pouquinho depois? Rapidinho? Pode sim. Eu vou ficar aqui olhando só para saber o que que é. Tá Tô terrível. brincando. Ah, Eu e a também. Amanda também queremos. Tchau, tchau. Não, eu vou sair, gente. Vou arrumar janta para meus filhotes. Beijo Boa para noite, vocês. Pablo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.